café, então pega seu café e bora pra história. Essa história, gente, aconteceu comigo quando eu era criança. Eu tô pondo minha cara a tapa, mas é uma coisa que aconteceu comigo e eu não tenho como falar que não, porque aconteceu, eu vi e é o que eu vou dizer. Eu tinha mais ou menos uns 7 para 8 anos. Poucas pessoas sabem que eu sou ex-moradora de rua, então assim, eu morava na rua nessa época. E morava eu, minha mãe e meu irmão. A minha mãe, ela tinha hábito de andar muito, sabe? Andar para os lugares, viajar para um monte de lugar que sem eira nem beira, sem rumo na vida. Para chegar nessa cidade que eu estou dizendo, eu não vou recordar o nome da cidade. Não vou me recordar. Mas eu lembro que a gente pegou uma balsa para chegar nesse lugar. Eu só não me lembro se a gente saiu de Presidente Prudente e foi lá para os interior lá, ou era outra cidade que eu não tô conseguindo me recordar o nome. Mas eu lembro que para chegar nessa cidade era só de balsa. Não tinha como você chegar de outra forma. Balsa ou avião, né? No caso. Mas não tinha como chegar de carro nesse lugar. Os carros subiam na balsa e atravessavam. Eu não sei que gota d'água minha mãe foi parar naquele lugar. Mas pensa num lugar lindo, lindo. Era bem típico mesmo de, de cidadinha de pescador. Gente, juro, a cidade começava aqui e acabava aqui. Era isso. Dava para você. Era uma linha reta, não tinha mais nada para lugar nenhum. Lógico, tinha as fazendas e tudo mais, mas a cidade era uma rua, era uma avenida de terra batida, eu lembro até hoje. E ela acabava, começava aqui, acabava aqui, entendeu? E eu lembro que tinha um bar, era um bar enorme que tinha lá, que era a única venda que tinha. E, tipo, vendia de tudo, tudo que você imagina. De estilingue a arroz, de bota a. Como é que era o nome daquele negócio? Que é de espoleta, esqueci o nome. Mas vendia de tudo naquele lugar. E era, parecia aquelas novelas antigas, onde só os magnata tomava café lá, parava pra prosear, pra conversar, jogar a conversa fora. Quando dava, gente, mais ou menos umas 6 e pouco, 7 horas da noite, no máximo, a cidade estava deserta. Deserta. Como a gente era moradora de rua, a gente não tinha lugar para dormir. O que, que a minha mãe fez? Ficou o dia inteiro. Não me pergunto o que, que a minha mãe foi fazer lá, não faço ideia. Eu só sei que a gente chegou lá. Eu me diverti muito. Eu peguei num frasco, assim, um monte de sapo. Eram sapinhos desse tamanhozinho. Eu enchi o vidro daquele sapo. Mas o lugar era lindo, 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 lindo. E a gente precisava dormir, o que, que a minha mãe fez? Minha mãe levava sempre coberta, lençol, essas coisas. E minha mãe perguntou pra esse dono do bar se a gente podia dormir embaixo da sacada do bar. Então ele tinha a entrada, que é assim, do bar. O resto era coberto de um murinho baixo, né? E era coberto. Então minha mãe achou ali um lugar seguro para poder a gente dormir. A gente deitou, minha mãe forrou o chão. Minha mãe não era muito de dormir, ela sempre ficava com o olho aberto ou fechado por questão de nossa proteção. Então minha mãe dificilmente descansava, ainda mais em um lugar assim muito, né, estranho que ela não conhece ninguém. Tudo bem, eu e meu irmão estava exausto porque a gente brincou muito, a gente viajou muito para chegar naquele lugar. E minha mãe e a gente capotou, desmaiou. Chegou um horário que a minha mãe tava me chamando. A minha mãe me chamou Jaque, Jaque. Aí eu, Aí ela falou assim, ó, "Shh, não faz barulho. Não faz barulho." E chamou meu irmão também. Falou, "Shh, não faz barulho." Aí eu, por quê? Eu já imaginei, né? Ai meu Deus, vão assaltar. Ela falou assim, tem um cavalo chegando aqui, só que ele tá em chamas. Como se fosse a mula sem cabeça, sabe? Aí eu falei assim, sério? Aí ela, "Shh." Só que eu tava apavorada, eu tava em pânico. Eu abracei a minha mãe e fiquei ali só escutando. Gente, eu escutava o trotar do cavalo, só que eu não escutava barulho de gente conversando. Era só o barulho de um trotar de cavalo. E nisso, tava meio geladinho nesse dia, mas quando chegou próximo, deu um calor e iluminou a parede assim do bar, como se realmente alguém tivesse com uma tocha, sabe? Uma tocha bem grande, porque iluminou demais, assim. E aí chegou perto. Na hora, minha mãe sempre foi cristã. Minha mãe nunca foi muito de acreditar nessas coisas de tipo mula sem cabeça, saci, essas coisas. Minha mãe nunca foi tanto que ela nem contava esse tipo de história pra gente. Não contava mesmo.
entendeu? E aí, o que que aconteceu? Nessa, que a minha mãe ficou, minha mãe abraçou eu e meu irmão, assim, e a gente ficou, eu sentia meu corpo tremendo, porque eu fiquei com medo da pessoa, sei lá o que, vir fazer alguma coisa com a gente. Nisso, a minha mãe levantava um pouco a cabeça e abaixava. Nisso, o clarão parece que ficou mais próximo, então significava que aquele, sei lá o que, estava próximo da gente. Menino, de repente, aí esse trotar aumentou e foi indo na outra direção. Ele veio daqui e foi na outra direção. Nessa, lembra do vãozinho que tinha para a pessoa entrar? Obviamente que eu fui meter a cara lá para ver né, o que era aquilo, porque eu fiquei muito curiosa. Passou mais ou menos uma quantidade para frente, esse cavalo parou. Só que eu olhei, gente, não tinha ninguém em cima do cavalo. Não tinha ninguém, mas tinha uma luz muito forte, como se fosse chamas mesmo. Mas não tinha ninguém em cima do cavalo. Na hora eu congelei. E eu tinha um negócio que quando eu me assustava, eu desmaiava. Eu tinha esse negócio quando eu era criança. Quando eu tomava um susto muito grande, eu desmaiava. E o que que aconteceu? Na hora que eu vi que esse cavalo virou de lado, porque na hora que eu olhei, ele estava de costas e eu vi que não tinha ninguém em cima. Quando ele virou de lado, eu tive certeza que não tinha ninguém em cima. Eu tomei um susto, eu apaguei. Eu apaguei. Quando eu acordei, já era cedo, já era de manhã, e a minha mãe falando pro dono do bar o que que tinha acontecido. E o cara do bar falou que já não era a primeira vez que alguém relatava que tinha visto esse cavalo em chamas ali. Então, quer dizer, minha mãe, vamos dizer, forastreira, não era de lá, presenciou essa cena, sendo que pessoas que moram lá também falou que já presenciaram. Olha isso. Eu só lembro de ter desmaiado quando eu vi que tinha certeza que não tinha ninguém em cima do cavalo. Eu desmaiei. Eu tinha esse negócio de desmaiar. Hoje eu não desmaio mais, não, mas eu tinha esse negócio de me assustar e desmaiar. Mas isso foi um relato real que aconteceu comigo. Bora pra próxima.